Fala Concurseiros, tudo bem? A gente está aqui hoje com o Ricardo Rochino, 11º colocado no concurso de ISS Osasco. Ele vai dividir um pouquinho aqui do histórico dele, dar dicas, contar um pouco da rotina dele, tá? Então, Ricardo, primeiramente queria agradecer a tua presença, quero agradecer por atender o nosso convite. Queria que tu contasse, para quem está assistindo a gente, mais ou menos o teu histórico, né? Quanto tempo tu estuda, quais cursos que tu já fez, teu desempenho? Eu comecei a estudar faz mais ou menos uns 5 anos, né? Eu comecei a estudar de verdade faz uns 3, né? Então o primeiro concurso que eu acabei prestando na área fiscal mesmo foi o do ICMS Goiás, né, em 2018, né? E aí eu prestei vários, né? Prestei o Santa Catarina, Rio Grande do Sul, acho que todos os concurseiros que não são aprovados passam, né? Então Campinas, Guarulhos, né? São José do Rio Preto e agora de Osasco, né? Queria que tu contasse um pouco do teu desempenho, né? Como tu começou, como é que tu chegou em ser aprovado nas vagas, quais foram os teus percalços, as tuas conquistas? Eu tive um desempenho muito bem no ICMS Santa Catarina, né? Fiquei bem próximo ali da lista do cadastro de reserva, né? Em Goiás eu fui reprovado, porque eu não conseguia a pontuação mínima, né? E nas seguintes, né, oscilou bastante, assim, o meu desempenho. Então, de Campinas, acho que eu fiquei em 100 e pouco, né? O de Guarulhos eu fiquei em 300, né? Que foram provas da Bonesp, que a nota de corte foi bastante alta, né? E agora no Osasco, né? Eu acabei tendo uma boa performance, né? Consegui ser aprovado em 11º, né? E aí acabou de sair a convocação, também já saiu agora, então foi uma boa surpresa aí. A gente fez bastante concurso aí. Esse de Osasco é interessante porque ele foi praticamente o último que teve, né? Foi dia 22 de dezembro, e logo em seguida já saiu a convocação, já entregaram os documentos ali, logo já vai ser um auditor. Então, às vezes também tem isso, né? A gente presta, espera 3, 4 anos para ser nomeado, e tu conseguiu ser nomeado bem rapidamente. Mas a particularidade, né, o que eu acho bem importante na tua rotina de estudos, é que tu trabalhava, né? Mais ou menos ali, dava umas 10 horas entre sair de casa e voltar para começar a estudar. Eu queria deixar isso pessoal, como que tu encarava esse desafio, né? De realmente ter que trabalhar tantas horas na iniciativa privada e mesmo assim conseguir estudar. Foi um pouco mais puxado. Eu consegui ver os dois lados porque eu fiquei um ano e meio mais ou menos dedicado para os estudos, né? Que era um rendimento bem mais alto, assim. Infelizmente tive que voltar a trabalhar, mas também consegui manter um pouco o ritmo, assim, claro que não com a mesma performance, mas a gente tinha tentava se esforçar para fazer o máximo dentro do tempo que a gente conseguia, né? Então, por exemplo, uma das coisas que eu percebi, fazendo vários experimentos, foi que estudar de manhã para mim era bem mais eficiente, né? Então, a primeira coisa que você já fazia, já acordava, fazia suas metas lá, que o consultor colocava, né? Acordava mais ou menos por volta das 5 da manhã, estudava até umas 8, né? Depois me preparava para ir trabalhar, né? E aí, outra coisa também que ajudava foi tentar usar todo o tempo possível, assim, para fazer exercícios, ou estar sempre em dia com a matéria. Então, eu fazia exercício no ônibus, no TEC, na volta também. Outra coisa que também ajudou a salvar bastante tempo foi a parte de controle, né? Controle da sua performance, né? Então, como eu sou de TI, eu acabei programando um robozinho lá que pegava as minhas pontuações do TEC e mandava para o coach concurseiros, né? Então, não precisava ficar toda hora lançando as horas, lançando as horas sim, mas não precisava lançando as performances dos cadernos, né? Então, e aí você já conseguia rapidamente ver o seu score, né? Eu tinha um controle pessoal meu que tinha por subassunto, né? Quantos questões eu tinha feito, né? E qual que era o meu acerto, né? E aí dava para ver e fazer um planejamento bem fino, assim, né? Tipo, nessas matérias eu tô bem melhor, mas nessa aqui tá bem abaixo. Então dava para focar, acordava mais cedo para focar nessas que tinham um score bem menor, assim, né? E aí também ajudou a salvar bastante tempo. E vamos lá, estratégia de edital, né? Tu veio numa sequência de editais, praticamente desde de Goiás, um atrás do outro, né? Queria que tu passasse aqui para quem está assistindo a gente, qual é a tua estratégia quando sai o edital? Primeiro tu vai estudar aquelas matérias que tu já conhece, ou foca naquelas que tu não conhece? Qual é a tua estratégia? Depois de estudar vários anos, você acaba tendo uma base mais forte, sim, nas matérias que são mais comuns, né? Tributário, contabilidade, né? Então, quando sai um edital, né? Eu olhava as matérias, principalmente as matérias que eu não tinha domínio, né? Em geral são as matérias específicas, legislação, né? Apesar que legislação é um pouco mais fácil, né? Porque você consegue estudar só pela lei seca, assim, né? Tipo, é uma matéria mais direta, assim, né? Você não precisa
ter um professor explicando, né? E em geral na prova cai mais lei seca mesmo, né? Mas às vezes cai alguma matéria que era um pouco mais diferente, que era um pouco mais teórica, por exemplo, estatística, né? AFO ou economia. E aí o que eu fazia era, tipo, pegava o período do edital até a prova, né? E focava no começo, nas primeiras semanas ali, para fazer esse estudo mais em profundidade. Pegar as matérias que você não tinha muito domínio, né? Pegar um pouco mais de teoria. E aí, conforme o tempo for passando, aí... Mesmo se você não conseguir cobrir aquela matéria, você começa só a fazer exercício direto lá, porque aí é guerra, né? E, Ricardo, particularmente tu teve um desempenho muito bom em Santa Catarina, né? Tu passou bem perto das vagas. Eu tenho certeza que a gente vai ser colega de trabalho em Santa Catarina, né? Tenho bastante esperança nisso. Mas é muito difícil a gente se reerguer depois de passar tão perto, né? Mesmo assim, tu continuou estudando, mesmo com menos tempo, tendo que voltar a trabalhar, mas perseverou no teu objetivo ali. Então, a gente tem muitas pessoas que batem na trave, né? E sentem essa desmotivação, ou aquele sentimento que não vai conseguir ser aprovado em algum concurso, enfim. Queria deixar um recado para essas pessoas que estão batendo na trave ali e estão chegando muito perto. Entendi, realmente ali ficou no quase ali, mas se você está batendo na trave, né, eu fiquei um tempo assim, para mim o que ajudou bastante foi focar mais em qualidade, assim. Então, por exemplo, se você está batendo na trave, quer dizer que você já está ali quase, já domina grande parte dos assuntos, né, e aí eu vi que, por exemplo, especificamente de Santa Catarina também, né, tipo, eu estudei direito tributário lá e caíram questões muito específicas do simples, assim, né? Que, tipo, às vezes você vai fazer um caderno da banca que vai ser a sua prova, mas aquele assunto específico não tem tantas questões, você acaba, não quero sair muito do exercício da minha banca, porque é o estilo da banca, mas aí você acaba ficando meio que descoberto aí nesses outros pontos que são mais, menos cobrados, né? Então, uma das coisas que talvez ajude é justamente isso, né? Quando se for preparar para o próximo, que está batendo na trave, não olhar só o que mais cai, olhar também, tipo, se você tiver tempo, olhar também os pontos que não tão cobrados assim, mas que se cobrar você vai estar lá entre os outros, que é o que talvez o que desempate ali, né? A pontuação do corte para o pontinho extra que falta dos 81, dos 80 para os 85, então faz a diferença em ser aprovado. Tá. E a gente também tem muita gente que assiste os vídeos aprovados, né? São aquelas pessoas que estão começando a estudar agora, 1 mês, 2 meses. Então eu queria que tu falasse para esse pessoal, né, hoje, com essa tua visão do aprovado, né, um aprovado já nomeado. Qual é o que você faria se estivesse começando agora? O que faria de repente diferente? Entendi. Se eu fosse começar agora, na área fiscal, pelo menos, né, eu acho que eu focaria em fazer muitas questões, né, testar muitos métodos, né, porque apesar de todo mundo falar que tem método X, método Y e tal, eu testei vários assim e não é um método que vai servir para todo mundo, né? Então você tem que achar tipo, qual que é o seu estilo de estudar, o seu jeito, o jeito que funciona melhor para você, e não ficar tão bitolado assim, putz, mas os 10 primeiros que passaram, todos usavam esse método e tal, mas eu não consigo usar, então, cara, esquece disso, vai testando aí, tem diversos métodos assim, e quanto mais rápido você testar todos eles, você vai se encontrando melhor e adaptando para um estilo que você consiga usar para você mesmo. Tu tinha um desafio muito grande de fazer muita coisa com pouco tempo, né? Eu queria que tu colocasse aqui para quem está assistindo a gente, quais foram as estratégias que tu utilizou para otimizar teu tempo, em termos de material, em termos de própria metodologia, em termos do da própria rotina de estudos, de organização do horário. Entendi. A questão do horário tem essa questão de você estar mais ativo para estudar de manhã ou de noite, né? Eu deixava mais da manhã para estudar as matérias um pouco mais pesadas e à noite para estudar aquele estudo automático, né? Ver vídeo, fazer exercício no aleatório, né? De manhã eu fazia o exercício mais no sequencial, dar uma debruçada maior sobre um assunto específico que eu estava ruim numa escola. Que mais? Fazer também bastante exercícios no ônibus, né? Fora do horário também, só para manter um pouco. Então, é legal tu dar essa experiência de, por exemplo, estudar no ônibus, né? Que, poxa, eu perco muito tempo pro deslocamento, né? Vamos otimizar esse tempo do deslocamento. Então, poxa, eu desloco dirigindo, de repente colocar uma coisa para ouvir, eu desloco de ônibus, transporte público, alguma coisa para ler, né? A gente tem no coaching esse método essa proposta de fazer a leitura seca, né? Então, é uma coisa que eu sempre oriento. Poxa, então pega esse momento que está deslocando
e faz a leitura seca ou faz esses textos, aproveita o tempo, né? Uhum. O tempo é o nosso bem mais precioso, Sim, sem dúvida. né? Então, realmente, eu achei muito interessante essa tua capacidade de otimizar o tempo, né? Porque realmente a tua carga horária era muito baixa. Não né? conseguia fazer muito, não. Então, às vezes eu olhava ali na semana, pô, estudou 12 horas na semana, 13 horas, não era sempre, né? Mas às vezes por semana abaixo. Mas tu realmente conseguia fazer muita coisa, né? De um estudo muito eficaz, com acertos bem altos para uma carga horária muito baixa. Então, é bem interessante essas dicas que tu passou aqui pra gente. Ô, Ricardo, vamos lá. A prova de Osasco foi praticamente no Natal, né? Foi dia 22 do 12 ali. E também o trabalho, ele suga um pouco durante a semana, a gente tem que, eu imagino, sacrificar um pouco no final de semana. Então, cara, como é que tu lidava com isso? Digamos, a privação do teu tempo de lazer, teu tempo de família, enfim. O de Osasco foi uma prova que caiu já no finzinho ali, numa sequência de vários concursos, né? Então a gente saía de um edital e entrava em outro, né? Já entrava devendo, né? Então não teve muito tempo aí para fazer um estudo mais profundidade, assim, né? E aí já estava bem cansado, assim, confesso bastante que estava bem cansado, mas a gente conseguiu conciliar testando, assim, os limites do corpo, né? Então, por exemplo, você, às vezes, aconteceu muito comigo, né? Se você, às vezes, estava muito cansado, e vinha aquele dilema, putz, será que eu estico um pouco mais? Não bate minha meta ainda, será que eu estico um pouco mais? Ou será que amanhã eu descanso agora e amanhã eu faço um estudo mais sustentável, né? Cara, varia de caso a caso, às vezes, dependendo, você está mais próximo da prova, está mais longe, ou então, se você está mais na pegada de média, de bater mesmo, ou se você quer fazer um estudo mais sustentável, né? Pra mim, fui testando isso aos poucos, né? Aconteceu muito comigo de você tirar um descanso, putz, eu realmente estou esgotado, não aguento mais, mas você fazia um descanso pensando nos exercícios que você deixou de fazer, né? Então você não descansava e não adiantava nada, você ficava o dia inteiro lá e parecia que não tinha dormido nada, né? E o contrário também, né? Você fazia muita coisa e não descansava nada, né? Então você tem que ficar testando mesmo, não tem jeito, e vendo o que funciona melhor para você, né? Para mim também funciona bastante a questão da meditação, né? Então tem algumas práticas de meditação que até consegui dormir menos horas por causa disso, sim, foi bem interessante, né? Foi basicamente isso, assim. Então, Ricardo, primeiramente, cara, eu queria agradecer, tá, a tua atenção por ter atendido o nosso pedido. Eu aprendi muito contigo durante o nosso acompanhamento, então eu queria agradecer pela confiança no meu trabalho, mas também queria ter agradecido, né, o tanto que eu aprendi contigo. E realmente as dicas foram muito valiosas pra gente, né? Principalmente a questão de otimizar o tempo, né? Eu queria deixar essa mensagem final, então, para quem está estudando, aquela pessoa que está trabalhando e não tem mais aquele gás para continuar estudando, ou a pessoa que não acha que não pode começar a estudar porque trabalha, dá essa dica e essa mensagem final pro pessoal. Bom, primeiro eu queria agradecer também a você, Célia, né, que você me ajudou bastante, né, no processo do coach, para mim fez bastante diferença, né, tanto a questão das discursivas lá, quanto a parte motivacional mesmo, então, uma pessoa que eu sempre pude contar quando estava nos períodos de baixa motivacional, né, assistia seus vídeos lá, e também pela própria pessoa de você, né, que conseguiu passar, se aprovar em 2 grandes concursos aí, né, de concursos bastante visados aí, né, da área fiscal. E para o pessoal aí que está pensando agora, né, o que eu posso dizer é que tem muitos métodos aí que as pessoas usam, né, métodos de resolver exercício de material, método de estudo, né, mas acho que você tem que descobrir o método que mais vai dar com você, mas tem uma coisa que é mais universal, assim, que todo concurseiro não vai negar, que é a questão das horas mesmo. Eu achava que eu queria fazer um estudo por resultado, assim, né? Eu queria, não preciso estudar tantas horas se eu conseguir ser mais eficiente nessas horas, né? Ter um rendimento melhor, mas na verdade, mesmo você tendo um rendimento muito alto, a quantidade de horas faz diferença mesmo, assim. Se você conseguir fazer 3 mil exercícios por semana, ou então fazer uma carga horária maior, conseguir fazer uma carga horária maior, realmente faz diferença, assim. No meu caso, eu acabei diluindo essas horas em mais anos, né? Então também as horas acumuladas também faz diferença, né? Outra coisa que para mim fez bastante diferença foi a questão aí de otimizar o tempo, né? Então, uma das coisas que a gente fazia aqui em casa era a questão da meditação, né? Então, existem diversas técnicas de meditação, algumas funcionam melhor para umas pessoas do que outras, mas para mim funcionou bastante bem, assim. Então eu conseguia, através da meditação, até dormir um pouco menos horas e ter o mesmo nível de descanso, assim, que a gente tinha
no dia seguinte, assim, acordava bem, acordava com a mente mais livre, assim, não ficava aquele peso que a gente ficava remoendo as coisas, né? Então, tanto na parte de racional, né, de ter uma mente mais tranquila, quanto na parte emocional também, né, de ficar tomando reprovação toda hora, assim, você dá uma meditadinha básica lá e ajuda um pouco também na parte emocional. Mais uma vez, cara, obrigado aqui em nome do coaching, tá? Obrigado por ter confiado no meu trabalho. Eu também agradeço porque aprendi muito contigo e continuo aprendendo, tá? Tenho certeza que tu ainda vai ter voos maiores, a gente já sabe que a gente tem objetivos maiores ali na frente. Eu vou voltar aqui para te entrevistar aí de repente numa próxima aprovação, tá? E a gente fica por aqui, gente. Agradeço a quem acompanhou. Então, compartilhe esse vídeo, gente. Muita gente tem essa dificuldade, né? Poxa, eu trabalho, o que eu faço? Eu não consigo conciliar o trabalho com o estudo, estou muito cansado. Então, olha como o Ricardo fez, né? Poxa, ele acordava antes, fazia o máximo que ele podia ali antes de trabalhar, depois ele fazia o que ele conseguisse fazer após o trabalho. Então é bem importante. Muita gente está nessa batalha de trabalho e estudo e acha que não é possível. É possível sim, tá? A gente vai sempre escalando, né, conquistando nossos objetivos, mas é possível, tá bom? O Ricardo aqui é um exemplo e a gente fica por aqui. Agradeço muito pela atenção, gente. Obrigado, gente. Valeu.